tentando evitar que se acumule pecado sobre os que ele já tem. Porque ele sabe que vai sofrer no final do milênio. Não é eterno, o fogo é eterno, mas o combustível do fogo, quer dizer, o que alimenta o fogo, que é a matéria, não é eterno. Então vai morrer. Exatamente, entendeu? Então vamos lá. Então o diabo sabe que falta pouco tempo. Quem ele persegue? Vejamos aqui, ó. Ao final dessa experiência da mulher no deserto, da igreja fugitiva no deserto, o povo de Deus, ele emergiu em resposta a sinais que identificavam a proximidade da volta de Jesus. O povo de Deus aqui é a igreja remanescente. O nosso estudo hoje é a igreja remanescente e sua missão. Agora que nós chegamos na igreja remanescente, só estamos tocando de leve nela. Esse estudo vai durar uns 2 sábados, talvez 3. Vamos lá. João identificou esse grupo fiel como os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Vejamos agora. Vamos a Apocalipse, capítulo 12, 17. O que o diabo está fazendo agora? Vamos lá. Apocalipse 12, 17. Pode falar. Eu me salvei com os meus pecados que eu errei, eu não sirvo para ele, ele pagar pelos meus erros. É assim. Pode, faz de novo a pergunta. Vamos ver, Samuel, ver se eu entendi. Eu me salvei em nome de Jesus. Então os pecados que eu te cometi foi transferido para Satanás, porque ele vai pagar o preço pelos meus erros, mas eu se salvei em nome de Jesus. É isso ou não? Mas não nessa sequência exata. Por quê? É assim, quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, os nossos pecados, Cristo morreu pelos pecados do mundo, certo? Uma vez por todas, certo? Ele morreu por quantos pecados? Todos. Só que eu só sou beneficiado por aquela morte de Cristo quando eu aceito Jesus. Aí, quem não aceita Jesus, continua com a condenação sobre ele. Continua condenado. Quando aceita Jesus, ele entra no favor de Deus. No favor. Aí o que acontece? No final, na segunda vinda de Cristo, Jesus ele termina o trabalho dele de sacerdotal no céu. Que equivale ao seguinte, vamos lá. Jesus ele trabalhou no santuário celestial no compartimento santo. Está escrito em Salmo 68, versos 18 e 19. E aí, no final dos 2.300 tardes de manhã, Daniel 8, 14, Cristo ele passou do santo para o santíssimo. O texto bíblico aí para essa passagem de Cristo do santo para o santíssimo é Salmo 68, verso 24. Ok, passou para o santíssimo. Daí o que acontece é o seguinte, no santíssimo, ele faz a última parte da sua obra de sumo sacerdote, intercedendo por nós e colocando perdão ou registrando perdão para cada pecado que nós confessamos e abandonamos, por arrependimento genuíno. No final desse período, assim como o sacerdote do ritual do Antigo Testamento, ele saía com todos os pecados dos filhos de Israel sobre ele. E ele conduzia cerimonialmente falando, simbolicamente, os pecados em cima dele, o próprio sumo sacerdote. Ele ia lá para o pátio do santuário e ele impunha as mãos sobre o bode Azazel, que representa Satanás. Então, os pecados do povo de Israel que foram perdoados e ficaram registrados no santuário vão ser, no final das contas, lançados em cima de Satanás. E ele vai ser responsabilizado por todos os pecados que ele envolveu assim, em instigar, em fazer com que nós cometêssemos. Mas aí, a purificação e a salvação já está feita. Satanás não entra no cerimonial para operar a salvação. Não, ele entra só para pagar pelo crime dele mesmo. Que ele fez os outros cometerem. Em outras palavras, Cristo nos salva. Satanás não. Cristo tem morte substitutiva. Satanás não. A morte dele é a morte solitária, no deserto, não tem nada a ver com a salvação mais. A purificação do santuário já tinha sido feita. A salvação do povo de Israel já tinha sido feita. Ou seja, o Satanás ele entra em jogo, o bode Azazel só entra na cerimônia para despejar os pecados sobre ele. E para ele responder por os pecados que ele fez o povo cometer. Então há transferência de pecado. Onde está escrito que há transferência de pecado? Você está falando da transferência de pecado. Romanos, capítulo 11. Falamos na semana passada, semana retrasada. Romanos 11, abre aí. É porque, se eu não mostrar o texto, eu falo de transferência de pecado, o pessoal acha brincadeira, né? Ah, esse irmão está com conversa fiada. Tem que mostrar o texto. Então, vamos lá. Não é o 11 mesmo, é o 11, verso 26 e 27. Então, Romanos 11, verso 26 e 27. Já está dando horário? Não sei, deixa eu ver aqui. Então vai pro Gil, que o Gil, assim ajuda o Gil a não dormir.
O G acorda e fica me policiando. Pensa o quê? Ele tá ali escondidinho, mas eu fico olhando para ele.